Espelhos esféricos 4. Então, primeiramente, observem que esse espelho aqui não é um espelho convexo. Eu fiz ele em tamanho maior para fazer as medidas melhores com a régua, para poder desenhar aquela imagem que ficou fora do padrão. Então veja, isso é um espelho côncavo, porque essa parte não reflete, essa parte aqui reflete, então ele é côncavo. O objeto está exatamente no centro de curvatura do espelho. Estando o objeto no centro de curvatura, primeira coisa que a gente faz, eu vou pegar raios partindo do objeto, incidindo no espelho e sendo refletido. Então, por exemplo, se eu pegar um raio paralelo ao eixo principal, olha aqui, esse raio bate no espelho e reflete, passando exatamente sobre o foco. Só que dessa vez eu fiz as figuras de modo que fiquem melhores para a gente perceber por conta das medidas. Não fica perfeito, porque não é um papel quadriculado, né? Quando eu faço um papelzinho quadriculado, é melhor. Então, raio refletido pelo espelho, vai paralelo, reflete passando pelo foco. Eu vou jogar agora o raio que passa pelo foco. Vou botar preto melhor. Agora vai passar pelo foco. Então vai sair daqui, passar pelo foco. Atenção. Quando ele passa pelo foco, está fraquinho, desse lado fraquinho, está acabando, né? Vou pegar o outro preto. Passa pelo foco, reflete paralelo. No ponto de encontro dos dois raios refletidos, desse laranjinha e desse pretinho, você vai desenhar a imagem. Veja como ficou melhor dessa vez. A imagem, quando o objeto está no centro de curvatura, a imagem deve cair sobre o centro de curvatura. Veja que a figura ainda não ficou perfeita, mas já melhorou muito. Enfim, treine com papel quadriculado. Não precisa nem ser um papel milimetrado que fica melhor. Deixa eu apagar aqui, por quê? Porque isso é ainda corrigindo ou tentando melhorar aquela figura do espelho côncavo, que não ficou boa, ficou feiosa. Eu só gosto, vocês me conhecem, que as figuras fiquem bem legais para vocês. O objeto tem uma imagem, toda imagem formada pelo encontro dos raios refletidos é chamada de imagem real. Essa imagem, ela é invertida em relação ao objeto, ou seja, ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto. E essa imagem é igual. Igual na outra significa do mesmo tamanho, tanto para os espelhos como paralelos, que a gente vai chamar. Bom, esse agora é o espelho convexo. É esse o meu objetivo desse tópico 4. Beraldo, por que só fez um desenho? Porque o foco, o centro de curvatura está ligado. Então não interessa onde está o objeto, ele sempre vai estar aqui, ó, à direita do verso. Ele não pode estar aqui, porque se ele está atrás do espelho, não vai ver. Então entenda, o objeto tem que estar na frente do espelho. Essa parte barriguda é a parte refletora do espelho, por isso que é chamado de espelho convexo. Então, primeiro o raio que vem paralelo, sai do objeto, vem paralelo ao eixo
principal bate no espelho. Quando ele reflete, ele não reflete na boca. Ele tem que refletir na direção do foco. Está vendo o foco aqui, ó? Olha o foco aqui. Ele vai refletir, ó, bate aqui e reflete. Mas reflete em que direção? Nessa direção aqui no foco. Está vendo? Então ele refletiu, mas refletiu na direção do foco. Por quê? Ele não pode bater e vir para aqui, não, porque isso não é a direção do foco. Ele não pode vir para cá, não, porque não é a direção do foco. Tem que ser na direção do foco. Então, vem paralelo, reflete na direção do foco. E se eu mirar no foco, ele reflete paralelo. Vou mirar no foco para o preto, vou mirar no foco, daqui para o foco. Mirei no foco, tá vendo? Aí ele vem, não bate no foco, porque ele não vai furar o espelho, mas vai refletir paralelo. Reflete paralelo. Mirou no foco, reflete paralelo. Aí o que é interessante disso aí? O interessante é o seguinte: quando você pega esse raio refletido aqui, tá vendo? Laranjinha. Com esse raio refletido preto, esse raio refletido preto, tá vendo? Eles não vão se encontrar. Aí o que é que você faz? Você prolonga a laranja. Eu já tinha prolongado. E agora prolonga o preto. Vou prolongar. Esse é o raio refletido. Vou prolongar ele. Quando eu prolongo ele, aí ele se encontra aqui com laranja. Então, esse ponto aqui é o ponto de encontro dos raios refletidos. Por isso, dos prolongamentos dos raios refletidos. É por isso que essa imagem é chamada de imagem virtual. Ela não está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Então ela é direita ou direta e ela é menor que o objeto. Então o tamanho da imagem, a altura da imagem é menor que a altura do objeto. Então virtual, direita e menor. Por que menor? Porque o tamanho é menor. Por que direita? Porque não está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Veja que eu peguei a ponta, então aqui eu encontro é a ponta do objeto. E por que é virtual? Porque é formada pelo encontro dos prolongamentos dos raios refletidos. Toda vez que a imagem for formada pelo encontro dos prolongamentos dos raios refletidos, é uma imagem virtual. Então você treina. Então, por exemplo, você vai dizer aqui, aqui a linha que é o eixo principal. Aí você faz assim, então espelho. Veja que eu estou fazendo quase agora eu preciso que não esteja uma coisa muito absurda. Então tem que estar uma coisa mais ou menos legal. Então aqui está o vértice, aqui está o foco. No olho eu estou colocando aqui, ó, meu centro de curvatura. Veja o que eu estou fazendo agora, tudo no olho para você ver como é que eu vou fazer quando aparecer as questões. Aqui está o objeto. Beleza. Então o primeiro raio sai paralelo, reflete, mas reflete com o beirado, reflete na direção do foco, tá vendo? Vem paralelo, reflete na direção do foco. Vou pegar outro raio. Vou pegar um raio que bate no vértice. Bate no vértice. Mesmo ângulo, ele reflete. Esse raio refletido não encontra com esse. Aí eu prolongo esse aqui, ó. Vou prolongar. Agora você tem o que aqui? A imagem.
virtual, direita e no caso menor. Então eu fiz de duas formas, posso fazer de outras formas, vou continuar fazendo todas as vezes que aparecer uma figura. Ah, Beraldo, eu sou obrigado a fazer? Não. Com a prática, você vai memorizar essas imagens. Mas é importante que você perceba que essa memorização vai depender da quantidade de vezes que você repete a construção das imagens. Então, no espelho convexo, que é aquele espelho usado em espelho de vigilância de loja, esse espelho convexo ele fica lá em cima. Quando você olha, você tem uma visão ampla do local. É semelhante à lente grande angular, no caso de uma filmadora, tá certo? No caso do espelho que está lá na loja, ele aumenta o campo visual. A desvantagem é que quando você aumenta o campo visual para poder ver mais coisas, as coisas vão aparecer em tamanho menor. Você vai ver mais, mas vai aparecer em tamanho menor. Outra coisa interessante no automóvel, porque o espelho é convexo. Porque espelho côncavo, você percebe que no espelho côncavo, no anterior, tem situação que você vê a imagem de cabeça para baixo. Aí você não quer estar no trânsito e está vendo os carros de cabeça para baixo. Por isso que ele usa espelho convexo. Ou se não, o espelho côncavo, se ele tivesse um raio de curvatura enorme, de modo a distância do carro sempre está entre o foco e o verso. Não é fácil conseguir isso. Então, o espelho côncavo, você aumenta o campo visual. Tem lá no ônibus, tem nas lojas de conveniência, tem espelho lá no cantinho. O cara está aqui, está vendo a loja toda, mas em compensação, ele vai ver as coisas em tamanho reduzido. Imagem virtual, ela não pode ser projetada no anteparo. A gente só pode projetar no anteparo uma tela, por exemplo, imagem real. Então, quando você vê alguma coisa que foi projetada numa tela pelo seu projetor, que tem, o senhor leva para a sala de aula, essa é a imagem real, é a imagem que pode ser projetada. A imagem virtual, ela não pode ser projetada no anteparo. Beleza? Até a próxima.